Olá, graça e paz, muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Para quem não me conhece, eu sou a Luzinete, sou pastora aqui da Igreja Luz para os Povos da cidade de Batatais. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional e quero agradecer ao Senhor por esse dia que Ele fez, em nome de Jesus. Sexta-feira, o qual nós encerramos aqui, o tema da semana, de segunda a sexta-feira, e essa semana nós estamos com o tema: qual é o seu alicerce? Então eu quero aqui pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o teu joinha, deixar o seu comentário, pode fazer pedido de oração ali, que eu estarei orando, como ontem teve uma irmã que pediu oração para sua família, por ela. Então, em nome de Jesus, estamos aqui também em oração nesse sentido, pelas pessoas que estão pedindo ali. Amém? Em nome de Jesus, compartilhe. Se você tem sido abençoado com esse devocional, compartilhe também com outras pessoas, porque assim você estará compartilhando a palavra de Deus. Amém? Nós estamos falando aqui sobre o alicerce, E esse alicerce, aonde nós temos nos apoiado, onde é que nós temos buscado a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. E eu quero dizer para você que se chama Jesus. Ele é a nossa rocha inabalável. Amém? E hoje eu quero encerrar aqui com esta palavra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Bom, aqui eu quero dizer para você que, como nós estamos falando sobre a gente está assim, colocando a nossa fé, a nossa confiança, nossa segurança no Senhor, ou aonde quer que você esteja colocando, eu quero dizer para você que existem dois grupos de pessoas. O próprio Senhor Jesus, ele disse aqui, aquele que ouve a palavra e pratica, e aquele que ouve a palavra e não pratica. Nós temos visto isso diariamente. Essa parábola, Jesus, ele não disse só para os discípulos. Jesus, ele disse para toda a multidão. Se você terminar de ler ali, você vai ver. Jesus estava dizendo para a multidão, Ali ele estava ensinando para a multidão. E a multidão se admirou desse discurso de Jesus. O significado, do figurativo do alicerce são estas, as minhas palavras. No Mateus capítulo 7, 24, depois você leia, é maravilhoso você medita aí na sua casa para você ver. Todas as palavras. A escritura é infalível. A palavra de Deus e as escrituras revelam que Cristo é o Filho de Deus. Ele deixa claro praticar o evangelho ao invés de ser apenas ouvinte. Isso diferencia o prudente do insensato. Todos nós estamos construindo a nossa própria vida. Não estamos mesmo? É uma construção todos os dias. Acrescentamos tijolos na nossa edificação, acrescentamos ali, como diz, ferragem, madeira, cimento, cal, tal. Assim vai. Se você entende de construção de casa, você já viu, você já percebeu como já vai construindo uma casa. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: como é que você tem edificado a sua vida? O nosso testemunho, a nossa atitude é fundamental na nossa construção. Aqui o Senhor Jesus, ele declara essa parábola dessa seguinte maneira: porém, nem todos são iguais. Alguns são prudentes e outros insensatos. No livro de Coríntios, a palavra do Senhor, ela fala algo interessante. Vou abrir aqui rapidinho para a gente ver, no livro de Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3,
o 10 em diante, né? Ela fala assim: segundo a graça de Deus que foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, né, e o fundamento, e outro edifício edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja que como cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além de que já está posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. E o homem, ele divide as pessoas em várias classes. Jesus, porém, ele divide em duas, né? O prudente e o insensato. Depois você lê lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Não há a terceira opção, não é? Porque aqui está falando de dois. Não há a terceira opção. Ou pertencemos ao grupo dos sábios ou o grupo dos ímpios. As diferenças aparecem nas tempestades. Assim vemos a insensatez do construtor que não faz segundo a edificação sobre a sua rocha, sobre a rocha que é a palavra de Deus. Qual é a diferença? A diferença nós vemos ali que veio a mesma tempestade sobre aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e sobre aquele que edificou a sua casa, ouviu as mesmas palavras, mas não praticou, não guardou a palavra. Nós precisamos guardar a palavra de Deus, porque quando nós guardamos a palavra de Deus, pode vir um vento forte, pode vir a tempestade, você vai estar firme no Senhor Jesus. Você percebe que muitas pessoas, quando ela passa por algumas dificuldades, a primeira coisa que ela faz, ela abandona o Senhor. Ou ela está ali dentro da casa do Senhor enquanto ela recebe a sua bênção. Ela recebeu a bênção dela, ela nunca mais aparece. Não está edificando a sua casa sobre a rocha. Porque o dia que vier as dificuldades, vier o dia mau, vier a enfermidade, vier as dores, os medos, o pavor repentino. Quantas pessoas estão assim? Pessoas que estão sofrendo com depressão, ansiedade. Isso são as doenças que o homem colocou dizendo que é a doença do século, né? Às vezes as pessoas têm tudo, mas se não tem Jesus, elas não têm nada. Existe um vazio, um buraco dentro do coração delas que elas não conseguem explicar. Elas podem ter o dinheiro que for, não compra nada que possa preencher esse vazio. Esse vazio ele só é preenchido, ele precisa ter esse alicerce, ele precisa ser construído no Senhor. As diferenças aparecem aí, nas tempestades. Você está vivendo tempos difíceis, tempestade na sua vida. Mas em quem você tem colocado a sua fé, a sua confiança? Eu espero que você tenha colocado a sua fé, a sua confiança no Senhor. Amém? Seja ouvinte da palavra de Deus e praticante. Não seja apenas ouvinte, né? E ouvinte esquecido, mas seja ouvinte e ouvinte praticando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um excelente final de semana para você e para sua família. E seja firme na rocha que é Cristo Jesus. E até segunda-feira no nosso próximo devocional.